Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Depois que alguém me perguntou o que eu faria se a China viesse a dominar o mundo, e eu respondi brevemente com uma frase apenas: pode dominar à vontade, porque eu não sou do mundo, você escreveu perguntando o seguinte: se ao virmos uma autoridade estuprando uma criança, ou agredindo uma mulher, ou então matando uma família inteira injustamente, deveríamos simplesmente ignorar? Bem, aparentemente você perguntou isso pensando nos horrores que são ou foram praticados, não é, por regimes ditatoriais de esquerda, nos países que foram dominados por essa ideologia, e horrores é o que não faltam na história da tomada de poder pela ideologia comunista na China, no Camboja, no Vietnã e em vários países do mundo. A questão é que autoridades estuprarem crianças, agredirem mulheres ou matarem famílias inteiras não é exclusividade deste ou daquele regime, mas é consequência do pecado e da maldade que existe no coração do homem pecador. Ou você nunca leu a história da humanidade, não é? Pelo que eu vi do seu perfil no Facebook, você parece ser um ativo militante de extrema direita, ao menos no volume de mensagens anti-esquerda e pró-direita que eu encontrei ali no seu perfil. Então, para você, deve ser realmente um horror pensar na possibilidade de um mundo esquerdizado. Não sei se você sabe do que aconteceu na China e na Rússia depois que eles afrouxaram ou eliminaram totalmente as restrições e as perseguições contra cristãos. Sabe o que aconteceu lá? Muitos esfriaram na sua comunhão com o Senhor. E isso é testemunhado por irmãos desses países, que vivem nesses países. Eles eram mais ativos e mais perseverantes quando o cristianismo era proibido ali, do que agora, que é permitido. Veja só que interessante isso. Então, se o Senhor permite algo neste mundo, seja um domínio de esquerda mundial hoje, ou a escravidão do povo hebreu no Egito no passado, é porque Ele sabe que aquilo é necessário para o seu povo, para o bem do seu povo. Você seria capaz de dizer que o Senhor erra quando Ele permite que o seu povo sofra? Ou que o Senhor erraria se Ele permitisse que as bandeiras do mundo e do Brasil se tornassem vermelhas? Se o Senhor permitir, é porque Ele viu ser necessário para o bem do seu povo. Porque Ele sabe muito bem que a dor da injeção nada é comparada com o louvor, honra e glória que isso irá produzir. Deus prova a nossa fé de diferentes maneiras, e uma delas pode ser colocando homens ímpios para governarem sobre nós. Ou você acha que nos tempos dos primeiros cristãos, Nero era um anjo de candura com coração de rapadura? Veja o que a palavra de Deus diz das provações que vêm sobre os cristãos. Virão e estão vindo, mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados, com várias tentações ou provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, de 5 a 7. E Pedro continua dizendo depois: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegrais exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem,
Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus, a casa de Deus é a esfera da cristandade, é chegada essa ocasião. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que um justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Até aí as palavras de Pedro, inspirado pelo Espírito Santo. Mas vamos à resposta à sua pergunta de como um cristão deveria proceder se visse uma autoridade estuprando uma criança, ou agredindo uma mulher, ou então matando uma família inteira injustamente. Deveria agir ou simplesmente ignorar? Bem, as pessoas adoram levantar questões para as quais elas próprias não têm resposta ou poder de resolver. Quer entender isso? Você já viu quanto se discutiu nos tempos da pandemia, nesses tempos de pandemia, se o vírus era de laboratório ou não, se o vírus vinha da China ou do boteco da esquina? Aí eu pergunto para você, e daí? E daí, se veio da China ou veio do Afeganistão? O vírus está aí. E nem eu e nem você podemos mudar isso. Então não é por aí a pergunta. Não é por aí que nós vamos gastar fosfato. Então o debate agora vai para o lado das medidas de proteção. E aí vão buscar artigos e declarações científicas pró e contra máscaras. E mais uma vez eu pergunto, e daí? Se você for cristão, deve se sujeitar às autoridades, pronto. E se as autoridades dizem para você não sair de casa sem máscara, então é seu dever cristão usar máscara. E no meu caso, é até uma vantagem, porque ela esconde metade da minha idade e metade da minha feiura, as rugas ficam escondidas. Então, perguntar o que alguém faria se o mundo fosse dominado pela China só serve para aterrorizar com algo que nenhum cristão tem poder de responder ou de resolver. Você tem? Você sabe o que fazer? Se o Brasil for invadido pela China, o que você vai fazer? Nem eu nem você saberemos como responder se nós nos encontrássemos nessa situação. Pois nem eu e nem você sabemos qual seria a nossa reação. Influenciados pelos teoristas conspiratórios de plantão por aí, no YouTube e outros lugares, com seus textos e vídeos alarmistas, a primeira coisa que a gente iria fazer seria molhar as calças. Seria uma das opções, não é? A outra seria sair às ruas levando bala de borracha nas costas. Seria outra opção também. Existiria aí um sem número de opções de que tipo de reação nós teríamos. Mas nós não sabemos agora que nós não estamos no problema. Quando a água bate no queixo, ninguém pode prever como irá agir, porque temos em nós fortes instintos carnais e, como cristãos, nós não deveríamos deixar que eles fossem o vetor dos nossos comportamentos, mas nós não sabemos qual vai ser. Quando eu tinha 7 anos de idade, minha mãe me colocou nas aulas de judô para eu aprender a me defender, mas quando eu vi a primeira briga de coleguinhas mais graduados, na saída da aula de judô, eu percebi que eu estava perdendo meu tempo ali, aprendendo aquela arte milenar. Os meninos que já conheciam muito mais judô do que eu, saíram atracados com soco, pontapé, puxões de cabelo, exatamente o contrário da reação que eu esperava encontrar em judocas. Eu vi um filme do Steve McQueen que ele luta com todo mundo, sobe em trem, foge, rola, briga e tal. Aí a hora que a mulher dele dá a luz, ele desmaia. Mesmo se eu ou você respondêssemos a essa pergunta, dizendo como reagiríamos diante de uma situação assim, lembre-se de que nem eu e nem você servimos de exemplo de como outros devem proceder, porque nós somos falhos, como qualquer ser humano. Independente de qual fosse a nossa reação, certa ou errada, Deus não perderia o controle e nem a oportunidade de transformar a nossa reação ou aquela situação em algo que fosse para a sua própria glória, usando para isso tanto a nossa reação, ou falta dela, o agressor da situação e o agredido. Deus usaria de tudo isso. A maldade existe desde que o pecado entrou no mundo. Isto é um fato.
Mas o que nós nos esquecemos é de que o Senhor é capaz de transformar até mesmo as maiores perversões em bem para os que lhe pertencem. Veja o exemplo de José no Egito. Vendo então os irmãos de José que o seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus do teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam isso. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, por teus servos, por teus escravos. E José lhes disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus transformou o mal em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Isso está em Gênesis 50, de 15 a 21. Isso aí faz lembrar uma historinha que eu li em algum lugar de uma estudante cristã que voltava da igreja e flagrou um ladrão no seu dormitório. Era de se esperar que ela, imbuída de total controle de si mesma e de amor cristão, caísse de joelhos e rogasse ao Pai pela conversão daquele ladrão, e nada fizesse de violento. Mas na falta de uma faca ou de um fuzil, ela tirou a sua pesada Bíblia na cabeça do pobre marginal. Este, o ladrão, para não sair no prejuízo, catou a Bíblia e fugiu, deu no pé. Tempos depois, para surpresa da jovem, ela reencontrou o homem numa pregação do Evangelho, dando testemunho da sua conversão. Aí ele dizia assim: eu tinha entrado para assaltar um dormitório de estudantes e uma jovem atirou uma Bíblia em mim. Aí eu catei a Bíblia, fugi e decidi ler aquela Bíblia, e aí eu me converti. Eu espero ter deixado claro nas minhas mensagens que eu falo de seguirmos a Cristo, e não de me tomarem como referencial. O que o Mário faria na situação? O Mário pode desmaiar, pode fazer qualquer coisa. Não tome uma pessoa como referência sua. Não é a minha opinião que eu costumo expressar, mas o que eu encontro na Bíblia, a palavra de Deus. Sim, essa deve ser, que é do mesmo autor da Bíblia que você tem aí na sua casa, e da Bíblia que a moça atirou na cabeça do ladrão. Então a sua pergunta seria mais adequadamente formulada se fosse assim: se Jesus visse uma autoridade estuprando uma criança, ou agredindo uma mulher, ou então matando uma família inteira injustamente, deveria ele simplesmente ignorar? Repare que não existe nada de absurdo em perguntar assim. Porque se eu disse que não me importo que o mundo seja dominado pela China comunista, porque eu não sou do mundo, eu digo isto com a autoridade que o Senhor me deu de dizer isto. Porque ele também disse de si mesmo: eu não sou do mundo. O Senhor falou de si mesmo. Você crê nas palavras de Jesus? Ou melhor, você realmente crê nele como seu Salvador e Senhor? E está disposto a viver segundo as palavras que ele falou, e não segundo os seus instintos mais primitivos? Veja o que ele disse: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, o Senhor Jesus rogou ao Pai, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. João 15, 19 a 20 e João 17, 14 a 16. A palavra de Deus, tanto a proferida diretamente por Jesus,
como aquela que foi inspirada em seus apóstolos, deixa muito claro como o Senhor reagiria em cada situação e gostaria que os seus agissem da mesma maneira. Então, o que diz a Bíblia? Antes de eu ler as 100 passagens que eu tenho aqui separadas sobre não violência, eu aconselho você agora a pegar uma boa caneca de café, escolher uma poltrona bem confortável, porque vem aí um textão. Você perguntou, não perguntou? Então não reclame, eu estou respondendo a sua pergunta. Veja essa: ouvistes que foi dito olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, não resistais ao perverso. Mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Mateus 5, 28 e 41. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 18, 36 e João 16 a 33. Enquanto os cristãos sofriam, você podia perguntar assim: onde estava o Senhor Jesus? Ele disse aos seus discípulos: estarei sempre convosco. Portanto, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por 1 asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Mateus 10, 28 a 31. Bem, pensando melhor, eu vou ser amigável com você antes que me acuse de violência se eu citar aqui a lista dos outros 100 passagens bíblicas que eu tenho falando de não violência. Então, antes que o seu café esfrie, eu vou citar só mais uma. E eu creio que será suficiente para eu me fazer entender. Veja o que diz uma epístola dos apóstolos, epístola de Paulo, o apóstolo. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, 17 a 21. Aí você pergunta: então, o que o Mário faria assim? Amigo, eu não disse que eu faria assim, eu estou dizendo que a Bíblia diz para você agir, como você deve agir. Agora sou eu, então, quem pergunta a você: se você visse uma autoridade estuprando uma criança, ou agredindo uma mulher, ou então matando uma família inteira injustamente, como você reagiria? Será que você conseguiria fundamentar a sua reação em qualquer uma dessas passagens da Bíblia, ou das outras 97, 96 que eu tenho aqui? Para ajudar a sua resposta, eu sugiro que você pesquise no Novo Testamento todas as reações dos discípulos enquanto ocorriam injustiças contra os cristãos do primeiro século. Vai lá, vai ver o que eles faziam. E eu digo Novo Testamento, porque se você buscar no Antigo Testamento, aí você vai encontrar práticas nem um pouco endossadas pelo mesmo Senhor quando veio mais tarde em graça e em verdade. Veja, por exemplo, as reações sugeridas por Jeová, que é Jesus no Antigo Testamento, para Israel reagir contra os seus inimigos. Como eles deviam reagir contra os inimigos. Veja essas passagens.
Agora vão, ataquem os amalequitas, consagrem ao Senhor para a destruição de tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Fiquem órfãos os seus filhos e viúva sua mulher. Andem errantes os seus filhos e mendiguem, esmolem longe das suas habitações assoladas. O credor lance mão de tudo quanto ele tenha e despojem-no os estranhos do fruto do seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem tenha pena dos seus órfãos. O povo de Samaria carregará sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Eles serão mortos à espada, os seus pequeninos serão pisados e despedaçados, suas mulheres grávidas terão rasgados os seus ventres. Filha de Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Tudo isso está, esse show de horrores, não é? Está em 1 Samuel 15, 3, Salmo 109, de 9 a 12, Oséias 13, 16 e Salmo 137, 8, 9. E era isso que Deus ordenava contra os inimigos de Israel na terra. Na terra. Se você tiver sido doutrinado no catolicismo ou no protestantismo fundamentalista, dos que professam a teologia do pacto, irá achar que os cruzados fizeram um bom trabalho massacrando muçulmanos, para libertar Jerusalém. Ou que os norte-americanos deveriam até ter usado um pouquinho mais de napalm para assar ao fogo os habitantes das aldeias e livrar o Vietnã da praga comunista. A teologia do pacto não consegue distinguir que Deus possui dois povos, um terreno, que é Israel, que devia tratar sem misericórdia os seus inimigos, e um celestial, que é a igreja. O povo terreno tinha sua esperança só na terra, e aí ele precisava lutar por ela, de todas as maneiras possíveis, inclusive pegando os bebês dos seus inimigos e esmagando suas cabeças contra a pedra, como diz o Salmo 137. O povo celestial não tem na terra nem o espaço de um pé, porque é cidadão do céu. Portanto, não cabe a ele aqui lutar pelo que é seu, porque o que é seu está muito acima desse mundo, está no céu. Entendeu agora o contraste entre o que demandava Jeová no Antigo Testamento para seu povo garantir um lugar no mundo e o que ensinava o mesmo Jeová vindo em graça e verdade como Jesus nos evangelhos, o que ele ensinava ao novo povo que ele convocou para ser estrangeiro e peregrino no mundo. Entende agora a diferença? Seria interessante você apontar nos evangelhos como agiam os discípulos do Senhor quando o Senhor era açoitado, era cuspido, era pregado numa cruz. Como é que eles reagiram? Não vale o exemplo de Pedro, que foi repreendido por sua violência, não é? Por cortar a orelha lá de um oficial, de uma autoridade. Me diga também o que os outros cristãos fizeram em Atos e nas epístolas, quando Estevão era apedrejado, quando Pedro era preso, lançado em prisão, quando Paulo também era apedrejado ao ponto de ser dado como morto, e mulheres cristãs eram caçadas por judeus e romanos para serem vendidas como escravas sexuais em bordéis. Isso mesmo. Quando Paulo dizia que ele prendia cristãos que eram depois torturados e mortos, as suas filhas e suas esposas eram estupradas pelos soldados romanos antes de serem vendidas a bordéis. Isso é história. Está registrado. O que os outros cristãos faziam nessa hora? Pegavam em armas, saíam matando soldado? Depois dessa pesquisa que você fizer na sua Bíblia, você pode me dizer o que eles faziam? Se não encontrar qualquer exemplo de reação violenta, de manifestações contra governantes e de atos de fomento à desobediência civil, você acabará concluindo que o cristão que não é do mundo não deve sair por aí cortando orelhas, como Pedro fez, antes de ser repreendido pelo próprio Senhor. O cristão irá orar para que essas coisas horríveis que você mencionou, me perguntou sobre elas, para que elas não aconteçam, e se acontecerem na sua presença, o cristão irá buscar se sujeitar à direção do Espírito Santo de Deus de como agir naquela hora, porque ele irá reconhecer
que ele não saberá dizer de antemão. Nenhum de nós sabe, nem eu. Mas eu sei o que a Bíblia diz de como eu devo agir. Corrie ten Boom, a famosa escritora cristã, que foi prisioneira em um campo nazista durante a Segunda Guerra Mundial, disse no seu livro O Refúgio Secreto que quando ela era adolescente, a sua família escondia judeus num quarto secreto na sua casa, ela perguntou ao seu pai como iria lidar com o sofrimento se ela e sua família fossem presos e enviados para um campo de concentração nazista. O pai, então, respondeu a ela mais ou menos assim, alguma coisa assim, não lembro exatamente as palavras do livro, mas O Refúgio Secreto deve ter por aí para você ler. O pai respondeu assim: você reparou que quando você viaja de trem para visitar sua tia, eu nunca lhe dou os ingressos antes, mas só no último momento, na hora de embarcar? Eu faço isso porque você não precisa dos ingressos antes de entrar no trem. E se eu lhe desse esses ingressos antes, você poderia perdê-los. Percebe? Então, no momento em que você me faz a pergunta, eu não saberia dizer como eu reagiria, ou Mário reagiria diante das atrocidades que você mencionou. Mas eu tenho certeza de que o Senhor me daria sabedoria e força para lidar com isso. Eu podia molhar as calças, eu podia desmaiar, que nem o Steve McQueen, todo valentão, o filme inteiro, e na hora do parto a mulher desmaia. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Mateus 10, de 19 a 20. Agora é a minha vez de perguntar a você, se o Brasil for dominado pela China, e as barbaridades que você citou forem cometidas pelos invasores, você se sujeitará ao Senhor e à sua palavra para fazer a vontade dele e não a sua? Ou irá querer começar uma coleção de orelhas? Né? Lembre-se, é Deus quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Daniel 2:21. Então, se ele permitir, amém. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo